Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje é muito especial, mais do que especial. Você vai ver que eu estou sem a mesa aqui do centro, que eu estou recebendo aqui vários jovens que participaram da Jornada Mundial da Juventude. Na verdade, hoje nós vamos falar sobre os frutos da JMJ. Então a gente organizou uma coisa mais assim jovial, né? Para receber vocês aqui em saúde nesta noite que vieram aqui no nosso programa para falar um pouco da experiência de vocês nesta viagem maravilhosa, nesta experiência maravilhosa que todos nós acompanhamos aqui pela TV Nazaré, com transmissão aqui da TV Nazaré, sobre a visita do Santo Padre, o Papa Francisco, no nosso país. Então eu vou apresentar por vez a Luana. Boa noite, Luana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. A Natália. Boa noite. Tudo bom? A Silvia. Boa noite. A Bianca. Boa noite. E a Emanuele. Boa noite. Que bom. Sejam bem-vindas ao nosso Janela Aberta. Eu queria que vocês respondessem, primeiramente, como é que foi o início desse envolvimento de vocês para a ida ao Rio de Janeiro? Bom, nós participamos, né, de uma preparação durante um ano, desde fevereiro de 2012. Ah, foi um ano essa preparação? Nós participamos, de um ano de preparação, a partir de fevereiro. Então, participamos de encontros de formação de espiritualidade no colégio, participamos de ações voltadas para a temática da Jornada Mundial da Juventude e para preparar, né, para nós irmos para essa grande missão, né, que foi a jornada. E também nos preparamos financeiramente, realizamos eventos, fizemos rifas e também cada jovem que foi no nosso grupo também realizou maneiras particulares de arrecadar financeiramente, né, como livro de ouro, enfim. Então essa foi a nossa preparação, né? Nós não fomos lá somente para participar, estar lá presente, mas recebemos toda uma preparação espiritual. Uma forma. Foram mais jovens do que vocês? Foram quantos jovens? Vocês são do Colégio Santo Antônio, né? Isso. Todo preparo. Quantos jovens foram lá, Natália? Mais ou menos 20 jovens? Mais ou menos 15? 15 jovens. Ah, sim, dá. E entre vocês havia ela disse que houve assim, um encontro. O que vocês discutiram nesses encontros pré-jornada? Pode dizer. Acho que a fé de cada um. Cada um tá lá, um propósito, por que estava querendo ir, o que estava motivando. É mais ou menos isso. Colocar, por exemplo, que não tinha um sentido puramente de passeio, era um sentido espiritual, era um ganho espiritual. Isso. E os pais de vocês receberam como essa preparação, Bianca? Eu acho que os pais ficaram tão empolgados ou mais que nós, porque acho que a maioria ia para a missa, por exemplo, por ir com os pais. Eu acho que isso serviu para a gente se descobrir, para a gente ir por nossa vontade. Eu acho que isso foi o que deixou os pais mais felizes, porque foi uma escolha nossa. Os pais apoiaram todos vocês. Você também teve esse apoio em casa? Como é que foi? Sim, eu tive. Meu pai sempre quis ir, e estava até querendo se inscrever como voluntário para ir. Só que ele não Olha podia. que o Papa falou para os voluntários, especificamente, né? Ele teria tido essa proximidade. Ele queria muito e aí vai se formar, vai ser diácono agora, tudo mais. Era um sonho dele que eu fosse e ele conseguiu. E eu também queria muito ir. E que você falou de uma preparação, a questão da missa, de ir à missa. Isso realmente, essa preparação, essa pré-jornada, vocês começaram a reavaliar, por exemplo, os valores que vocês receberam religiosos na família, de como é que vocês estão vivendo esses valores no dia de hoje? Eu acho que a questão nisso foi mais lá mesmo, porque vamos colocar assim, em relação mais a mim, eu fui lá sem ter uma noção muito grande, porque a minha família, a minha mãe e a minha avó, assim, são mais evangélicas, eles frequentam mais isso. Certo. Só o meu pai adotivo que é católico, ele vai toda terça para a igreja. Eu não sou aquela pessoa de frequentar muito, eu queria mais descobrir a minha fé mesmo nisso. Eu sou católica, mas não era praticante, então eu quis me envolver nisso para acabar descobrindo, e a minha fé só fez aumentar.
Acho que vem nessa questão de que a pessoa, como é que eu posso dizer? Que a gente vai procurando isso por uma vontade própria, acho, de enriquecer a nossa fé em relação a isso. E o grupo deve ter ajudado muito. Vocês acabaram fazendo quase como que uma fraternidade lá do colégio, não foi isso? Isso, foi sim. Nossa união, né? Foi um grupo assim... O que eu percebi no nosso grupo foi que nós nos tornamos unidos, né? E partilhamos, foram uma experiência de vida mesmo, né? Em questão voltando à questão da preparação para a jornada, nós participamos de preparações voltadas para o ser jovem na sociedade agora, né? Nós questionamos muito isso, né? Como é ser jovem? Qual é o seu papel? Como é ser um jovem cristão hoje na sociedade? E voltados assim. E também participamos da preparação também da arquidiocese. Participamos do acolhimento dos ícones, do ícone de Nossa Senhora e da Cruz. Participamos dos eventos da arquidiocese também em preparação para a jornada. Então vocês estavam contando os dias mesmo para ir. Isso. Agora você falou assim do jovem na sociedade, queria que vocês colocassem um pouco quais são, do ponto de vista de vocês, do jovem, porque nós que somos jovens também, né? Mas com uma certa idade, temos sempre imaginamos que o jovem é seduzido pela droga, pelo prazer, pela balada. É isso mesmo? O que na opinião de vocês distrai os jovens do caminho do Senhor? Vamos usar essa expressão. Acho que o que vem mais fácil é o que tira o foco da gente. Muitas vezes tira o foco. Aproveitar aquele momento com os amigos, experimentar alguma coisa diferente para ser incluído em alguma turma. Acho que é isso que a nossa juventude tem que combater. Eu acho que essa jornada serviu para a gente ver, em muitos aspectos, o que é bom de fato e como a gente deve seguir, como deve trazer os outros para esse bom caminho. Assim, o jovem, né? Toda pessoa tem dois caminhos a serem seguidos, né? Ou você escolhe seguir o caminho do bem ou do mal, né? E então vai de cada um ver o que realmente é bom para você, né? Então, essa jornada mostrou que nós podemos participar, assim, de baladas, nós podemos participar de das situações normais do dia a dia, mas que nós sejamos jovens que levem Cristo a todos os lugares, seja no trabalho, seja na escola, seja na festa. Nós temos esse olhar atento, né? Sermos cuidadosos com a nossa vida. Quer dizer que o que distingue do jovem, na verdade, é a atitude dele nestes locais. Ele não é convidado a ser um ET, um extraterrestre. Ele é convidado a estar nos locais em que as outras pessoas estão, mas de uma forma diferente. É isso mesmo? Sim, eu acho que o jovem deveria procurar um equilíbrio. Assim como ele pode realizar atividades de adolescente, indo a festas, ele também pode procurar o caminho de Cristo. Isso que falta na sociedade hoje em dia, que ela sempre prevalece o lado das festas e acaba deixando um pouco Cristo de lado. Acho que com o tempo isso pode melhorar. Vocês conhecem muitos jovens envolvidos com problemas de droga, de assim, perdendo a juventude, diríamos assim, em outras coisas? Bianca? Na minha família, pelo menos, houveram alguns. Assim, no geral, eu nunca cheguei assim muito perto, porque eu acho que os que estiveram perto de mim sempre souberam ter esse equilíbrio que a Natália comentou, de saber aproveitar, mas dosadamente, sem perder o rumo das coisas. E você, Silvia, qual é a sua experiência em relação a isso? Bem, na minha família também já teve várias pessoas assim, mas eu vejo assim que tem que ter respeito com cada coisa que a gente faz. O respeito prevalece e vai da maturidade também de cada um, né? Vamos dizer... Coloque só mais pertinho o microfone. Tá, desculpa. À vontade. Se tu não pode ser influenciado pela pessoa, tu tem que ter uma opinião própria. E
Isso é o que está faltando hoje em dia. Muita gente quer ser incluída na sociedade, assim, entre aspas, e acaba se prejudicando. Então, na verdade, é aquilo que a Marielle falou, sobre os 2 caminhos, né? O caminho, até na Bíblia tem, né? Escolhe, Deus coloca lá, né? Escolhe o caminho do bem, né? Não escolhe o caminho do mal, porque isso pode destruir muito uma pessoa. Mas vocês tiveram, por exemplo, alguma experiência, vocês são jovens de um colégio religioso, o Colégio Santo Antônio, que a gente agradece também a parceria aqui com a TV Nazaré, são meninas católicas, religiosas. Existe um preconceito com quem é religioso? Vocês sentem isso? Um pouco assim, aquela menina é carola, existe isso. Na minha época falava-se barata de sacristia, uma expressão feia, perdão, telespectador, mas se usava muito essa expressão. Existe hoje isso? Aquela moça, aquela é meio beatinha, tem um pouquinho essas brincadeiras ou não? Existe, às vezes existe, sim. Já vivenciei algumas experiências sobre isso, porque como a sociedade hoje segue um padrão, né, que é esse padrão de muito moderno, festa e tal. O jovem tem aquele, padronizado, né? Sim. É o jovem que vai para a festa, aí quando vê um jovem... A malhação, tem que ter o corpo tem que ter o corpo malhado sarado. E tudo. Então, quando outros jovens te vê, já diz logo, aquela é da igreja, né? Então, aí já vem e fala com cuidado, com toda cautela com a gente, mas não. A gente tem que ser jovem, mas sermos jovens protagonistas e que levem a palavra de Deus para outros jovens, mas que somos jovens comuns como outros jovens também, né? Quer dizer, não são jovens diferentes, são jovens que têm uma perspectiva. E o que é que o ser católico trouxe de diferente para vocês? Qual foi o brilho que trouxe na vida de vocês, Luana? A questão é que, tipo, a gente não deixa de ser jovem, entendeu? A gente vive tudo normal, a gente não priva nada de estar fazendo as coisas. Tipo, a gente é um jovem como qualquer outro, a gente não fica só naquilo, mas a gente gosta, a gente faz aquilo por querer. Eu acho que é isso que dá o brilho mais de ser católico, de ser religioso. A gente não precisa, não vou fazer isso porque eu sou católico, porque a minha religião, não, a gente faz tudo, a gente é igual a qualquer outro jovem. Só que a gente procura Deus, a gente vai, a gente segue, a gente coloca a nossa palavra, a gente quer ajudar as outras pessoas. Quer dizer, o limite dado é um limite do bem, aquilo que leva para o prejuízo, eu não vou fazer, é esse que é o raciocínio, né? Porque geralmente se pensa um pouco diferente, né, Silvia? Faça tudo, experimente tudo, um pouco é a mensagem que no mundo se coloca, experimente tudo, faça tudo sem limites. Quer dizer, o jovem cristão é aquele que pensa antes de fazer as coisas. Diga lá. Com certeza, tudo hoje em dia tem que ser pensado antes, não pode se fazer tipo aleatório, estão andando, eu vou fazer porque está na moda, porque isso, não, tem que ser pensado 1, 2, 3 vezes antes de fazer, para não se prejudicar. E nessa preparação pré-JMJ, esses assuntos eram debatidos com vocês, isso que eu estou trazendo para... Isso, e assim. Diga. Era esse, gente, também, a nossa vocação, a nossa espiritualidade. A gente toda sexta-feira se reunia para debater. Tinha um momento de espiritualidade. Isso, tinha, sim. Toda sexta-feira, num horário lá na pastoral, a gente se reunia, debatia. A gente fazia várias preparações, entendeu? Orações e tal, que motivava a gente a mais e mais querer ir. E também essa preparação não atingiu só o nosso grupo. A preparação também atingiu a família. A família também participou desses encontros. Isso que eu perguntar, essa repercussão em casa. A família em casa, com certeza, essa preparação também atingiu a nossa família. Eles participaram também de encontros. Pode falar. Até porque eu acho que a pastoral se tornou uma extensão da nossa família. A gente discutia coisas que se discute com os pais, até mesmo questões da atualidade do jovem, que são postas hoje em dia, até questões de bioética, por exemplo, de ciência, a gente discutia, mas com o nosso posicionamento, qual era o posicionamento do jovem católico durante isso. Então, se tornou uma extensão de casa, por exemplo, são coisas que eu converso com os meus pais. Então, o Mauro foi um pai para a gente, então era com ele que a gente conversava, o nosso professor.
Quer dizer, os professores foram envolvidos também nesse processo, todos? Em geral, se debatia isso na sala de aula, se tocava esse assunto? Sim, o colégio... Em termos de escola? Sim, o colégio, ele prepara, né, os seus educadores voltados para essa temática com os jovens. Então, cada educador foi, né, também preparado para lidar com essa temática com os jovens durante esse ano, desde o ano passado, né? E temos um coordenador, que é o Mauro, e ele vivenciou isso mais intensamente conosco, mas atingiu a toda a comunidade educativa do colégio. Isso que é bom, isso que é importante. E a ida para o Rio? Como é que foi a ida para o Rio? Como é que foi estar ali em Copacabana? Porque houve um problema lá, né? E foi tudo concentrado em Copacabana. E aí, como é que foi tudo isso? Mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, né? Enquanto vocês pensam sobre isso, a gente vai para um pequeno apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí, TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje falando dos frutos da Jornada Mundial da Juventude. Estou recebendo aqui no estúdio, agasalhamos um pouco melhor aqui no estúdio, os nossos jovens, a Luana, a Natália, a Silvia, a Bianca e a Emanuele, que são do Colégio Santo Antônio, que se prepararam mais de um ano até, né, porque foi janeiro de 2012, se prepararam para a Jornada Mundial da Juventude. E no fim do bloco anterior, perguntei para vocês como é que foi a ida. Vimos a preparação, aquilo que motivou vocês. Como é que foi a ida para o Rio de Janeiro, estar lá? Qual foi essa experiência de vocês? Quem começa? Diga lá. Foi uma experiência única, acho que para todos nós, principalmente ao vermos jovens de várias partes do mundo compartilhando com a mesma fé, estando lá por um mesmo objetivo, para ver o Papa Francisco e também compartilhar nossos valores. Foi uma experiência também única, com certeza. E o único objetivo também que eu vejo, né, cada jovem que estava lá presente, cada pessoa de todo o mundo, estava lá com o único objetivo de evangelizar e ser evangelizado, né? E eu vi e pude ter a certeza de que cada jovem que estava lá estava animado pelo Espírito Santo. E temos a certeza de que o mundo precisa e tem jovens capazes de evangelizar. Vocês ficaram exatamente onde? Ficaram próximo de Copacabana? Tiveram que fazer aquela caminhada? Vocês se organizaram? Como é que foi? Ela está rindo que... A gente ficou bem distante. Bem distante, né? Isso, a gente ficou na Zona Sul, era distante. Era relativamente distante, só que pela quantidade de pessoas... padrões paraenses, era distante. E pela quantidade de Bem pessoas ali, que né? estavam lá, era bem difícil da gente... Sim. A gente ia, mas voltar contava pelo menos o dobro do tempo que a gente levava para ir, porque foi bem complicado de sair de lá. Na verdade, nossa hospedagem, né, não era no bairro do Flamengo. Nós ficamos hospedados lá. E então, pela organização da JMJ, nossa hospedagem era em Santa Cruz. Muito distante. Entendi. Muito É distante. verdade. Passamos um tempo imenso dentro do trem para podermos pegar os kits peregrinos, né? E retornamos para o Flamengo. Nós ficamos no Flamengo porque a congregação e a Fundação L'Ermitage conseguiu A hospedagem de vocês. a hospedagem no bairro do Flamengo. Então, de uma certa maneira, nós achamos longe, né? Como pelo que Os você nossos explicou, padrões os paraenses. nossos padrões, era Do longe. bem ali, né? Mas se nós tivéssemos ficado em Santa Cruz, seria bem... Teria sido o maior, né? Bem, o percurso distante, seria o percurso. maior. Mas assim, a gente que acompanhou aqui pela televisão, estive no Rio, mas antes da jornada, viu aquele mar de gente, viu Copacabana como nunca se viu, inclusive os meios de comunicação, os próprios cariocas, a imprensa escrita, falada, televisionada, chamou a atenção dessa multidão de pessoas. Como é que foi para vocês encontrarem
com essa multidão de gente? Tudo bem que nós temos um sírio aqui, para nós a gente até não é tão difícil ver uma multidão. Mas como é que foi encontrar lá este encontro de pessoas assim com fé? Porque a gente via pela televisão que apesar da distância, apesar dos problemas, havia uma alegria. Não havia ódio, não havia revolta, havia assim, as pessoas falavam de alegria, saíam dali quase como que carregando um pote de ouro no coração. Era isso mesmo? Era assim. Exatamente Diga. isso. Durante a JMJ, os países que meio que são rivais deixaram a rivalidade de lado e todos partilharam de uma mesma fé. Eu, particularmente, fiquei espantada com a quantidade de gente que estava na praia de Copacabana, partilhando a fé, rezando, orando com um fervor que eu nunca havia visto antes. E, enfim, foi muito bonito mesmo, uma experiência que eu vou levar para o resto da vida. Uhum. Foi assim uma experiência que marcou. E quando nós estávamos lá, né, o espírito de unidade, de oração, de fraternidade, solidariedade, enfim, era tão forte que nós passávamos na rua, era aquela festa. Aí quando encontrávamos um paraense, era aquela festa, ei, sou do Pará. Aí, então, Havia muito paraense lá? Havia, nós encontrávamos no ônibus, encontramos até um guarda paraense, foi a maior festa. Aí então, isso. Aí então, em relação aos povos de outros países, né, também ocorria essa festa imensa, né? Parecíamos que nós já nos conhecíamos, Certo. né? Mas nós nos conhecíamos sim pela nossa fé, Essa né? linguagem da fé une mesmo as pessoas, né? Isso. E o que emocionou, assim, claro, o Papa, a gente vai falar disso aí, ver o Papa, ouvir o Papa, claro, isso é, mas assim, de fatos curiosos, houve algum fato curioso que chamou sua atenção, Luana? Fato curioso, eu acho que a comunicação, porque muitos iam lá falando, sabendo só a sua língua, O seu idioma. O seu idioma, exatamente. Só sabendo o seu idioma. E queriam se comunicar e não tinha como. Às vezes nem todos os voluntários podiam ajudar. Entendeu? E era curioso a sensação da gente querer ajudar, a gente não falando aquele idioma dele, mas tentando se comunicar. Eu acho que foi uma grande coisa, a comunicação, mesmo por ser diferente, por ser difícil, a gente conseguir ajudar a pessoa, mesmo nesse... Pelo olhar. E você, Bianca? Um fato curioso foi que nós vimos grupos de 2 países onde a religião oficial é o Islã, ou seja, era o Iraque e Síria. 2 países muçulmanos estavam lá com seus grupos, e não eram grupos assim pequenos, eram uma boa quantidade de pessoas, e eles estavam lá compartilhando com a gente. Foi uma surpresa demonstrando ver a fé, aqueles lá. Né? Silvia, o que chamou a atenção de você? Algum fato? Bem, acho que foi do idioma também. A Bianca, por exemplo, ajudou uma alemã, não foi? Que não conseguia falar. Não, a gente usou o Google Tradutor para falar com ela, porque não tinha como, ela só sabia falar a própria língua dela. O alemão, né? Que é difícil, né? E a gente ajudava, fazia o máximo possível para ajudar, porque a gente compreendia o lado dos voluntários, nem todos podiam estar em todo lugar ao mesmo tempo para ajudar, e esse, na minha visão, foi um fato. E a emoção? Como é que vocês perceberam a emoção das pessoas? As pessoas choravam, se abraçavam. Como é que era isso lá? A gente que via pela televisão tinha essa sensação, mas não, que vocês que viveram lá mesmo junto das pessoas. Houve muito isso? Muita demonstração de emoção? Muita. Até eu, no primeiro dia que a gente tentou ver o Papa de perto, mesmo não estando tão perto dele, eu chorei. Eu não quis mostrar pra ninguém, mas eu chorei. Tipo, é uma emoção muito forte. Além de estar perto do Papa, mas com as pessoas, que é o amor que elas demonstravam pela gente, a educação. A gente passava na rua, mesmo não falando a nossa língua, elas falavam o olá delas. Tipo, tentavam falar oi em português, cumprimentar a gente. E isso tudo a gente gostou.
E vocês iam, que horas para Copacabana? Vocês iam de manhã, porque os eventos eram à noite, né? O evento sempre com Papa era à noite, havia sempre shows antecipadamente. Como é que vocês se organizaram em relação a isso? Vocês iam cedo para lá? Íamos, nós combinávamos, o grupo, né, combinava um horário para sair. E nós saímos bem cedo, assim, para poder pegar um lugar bom e chegar até lá e conseguir ver o Papa, conseguir participar melhor, né, certo, da jornada. E no primeiro dia, como é que foi? Aquela primeira ida a Copacabana, naquela quarta-feira, como é que foi? Vocês estavam onde exatamente? No início de Copacabana, no fim, perto do palco principal? Vocês conseguiram arrumar um lugar onde? A gente estava mais ou menos no meio, né? No meio. Na praia. Tudo, na praia. Nesse dia... Pelo telão. Ah, vocês estavam acompanhando pelo telão. Nesse dia nós chegamos um pouco tarde. Já à noite estava chovendo, estava muito frio. Estava muito frio mesmo, sim. E nós não estávamos preparados para o frio, então sofremos um pouquinho e ficamos pelo meio acompanhando pelo telão mesmo, que infelizmente não deu para chegar perto do palco. Mas deu para vê-lo passar Não. Nós conseguimos vê-lo no dia 26, eu acho. Isso. Nós chegamos às 7 horas da manhã e a chegada dele estava prevista para as 18 horas. Certo. Então, nós conseguimos pegar um lugar na grade, não arredamos o pé de lá. Ficamos lá e ele passou às 7h30 da noite. Então... Viram de perto? Vimos a menos de 2 metros de distância. E foi uma experiência muito emocionante. Não tiraram a foto no celular? Não acredito. Nosso objetivo era tirar foto, era filmar. A emoção era mas tão a emoção grande, era tão grande que eu só o contemplei, rezei e chorei. Porque foi muito emocionante e não consegui tirar foto. Diga. Assim, a gente que filmou, a maior parte das filmagens está torta, porque a gente não olhava para a câmera, a gente olhava para ele. Aí quando a gente foi ver, ou estava muito alto, ou estava de lado, mas está lá. Tá lá. A gente já tem, nosso. Lá, esse registro, né? E essa simpatia que o Papa passa, né? Do olhar, o carinho que ele teve com o povo, a simplicidade. Isso chamou a atenção de vocês? Muito mesmo. Diga lá. A simplicidade dele é o que mais destaca, é o que mais faz ele ser diferente de todos os outros que vieram. Apesar de a gente ter vivido pouco com os outros, ter acompanhado mais o anterior a ele, ele veio para fazer a diferença, ele veio para ser realmente, ele é sinônimo de simplicidade. E esse era o comentário lá em Copacabana, em geral? Exatamente. Sobre ele veio para quebrar regras, porque eu vi numa reportagem, também minha mãe me comentou comigo logo quando eu cheguei, que os guardas seguranças dele falavam, tipo assim, não abaixa o vidro, ele abaixava, e só deu dor de cabeça para segurança e tal. Tipo, ele muito... que dá mais trabalho para os seguranças do que a própria população, Exatamente. Né? Ele mesmo disse isso, eu dei trabalho para os meus seguranças, né? E ele assim, ele veio, e uma das palavras dele, né, ele disse que para os jovens serem revolucionários, né? Então, eu vejo que essa Igreja Católica de hoje agora está sendo uma igreja que está sendo renovada, que com certeza tem jovens que vão revolucionar, estão revolucionando. Com certeza. E vocês viram o dia que a Fafá cantou? Não, vocês estavam lá? Não conseguimos. Não conseguiram nem ver pelo telão? Não conseguimos, foi no dia que nós chegamos atrasados. Foi o dia que vocês chegaram, porque foi muito bonito. A gente que assistiu ficou extremamente emocionado. Vocês escutaram, pelo menos. Falaram que apresentaram até, deram uma representação do Sírio. Foi, realmente passou a Berlinda, acho que foi muito marcante. Foi o dia da entrega da imagem? Foi o dia realmente do início. Acho que foi o primeiro dia em que várias regiões do Brasil saudaram o Santo Padre. Foi aquela primeira acolhida ao Papa que foi feita, foi realmente muito bonito, foi algo emocionante. Né? E dos discursos do Papa, que frase chamou a atenção, ou quais frases chamaram a atenção de vocês? Pode falar. Bem, para a sua vida, né? O que me chamou mais a atenção não foi uma frase assim, tipo, que tem um símbolo, significado muito bonito. Tudo bem. Mas foi que ele pediu licença para falar com a gente. E isso me tocou muito, porque logo no início
muita gente achava que essa simplicidade dele era tudo marketing, para chamar atenção para ser católico. Mas com a JMJ a gente pode perceber que não é isso, que ele é assim, é simples e que ele é um pai, vamos dizer assim, pra gente, querendo dar carinho para todos ao mesmo tempo. Para você, Luana? Pra mim, eu acho que é o fato dele querer estar mais perto dos filhos dele, como ele mesmo diz, entendeu? Não é só o que ele falou, mas o fato dele agir, entendeu? Que eu achei mais importante também, que ele veio para estar, querer contato com o povo dele, com os filhos dele, como ele mesmo diz. Pode falar. Sim, eu acho que esse Papa veio para mudar. Ele está atuando de uma maneira muito diferente do que os demais, e acho que por isso a JMJ várias pessoas vieram, pessoas que antes não viriam, mas por causa dessas atitudes dele, tiveram a curiosidade de vir e conhecê-lo, vê-lo, nem que seja de perto mesmo do telão. Você, Bianca, o que chamou a atenção de... Assim, foi a frase que ele disse que ele não gosta de jovem que não protesta. Ah, sim, Eu é acho verdade. que o protesto é uma forma da gente revolucionar também. E isso depende de nós, o futuro depende de nós. Quem já fez sua parte, já fez a sua. Agora cabe a nós mudar. E é o que ele propõe pra gente e que é o que ele está fazendo também. Para você, foi o ser revolucionário? Sim, com certeza, ser revolucionário quando ele cantou aquela música Ninguém Te Ama Como Eu, e isso marcou muito, porque ele demonstra mesmo esse amor pelo seu rebanho, né? Seu rebanho, e junto com a sua simplicidade ele acolhe as suas ovelhas, né? E isso me marcou muito e nos faz sentir mesmo jovens que vão sim fazer a revolução. Agora, o interessante é que, por exemplo, pelas imagens, ele também falou isso, mas se via pelas imagens, depois vocês vão ver que está tudo gravado, se ele pudesse, acho que ele sairia do Papa Móvel e abraçava todo mundo que estava ali. Com certeza. Vocês tiveram essa sensação? Sim. Sim. Foi interessante, né? O nosso coordenador do grupo, nós estávamos no local no dia que ele passou e, com certeza, se tivéssemos uma criança na mão, ele ia parar. Ah, é? Porque em todo lugar em que tinha uma criança e as pessoas colocavam para ele, ele parava Beijava. e beijava. Então, para ele ir no meio de sacrifício, eu acho que se não fossem os protocolos mesmo a serem cumpridos, ele com certeza sairia do Papa Móvel e ia mesmo para a multidão. É algo que impressiona mesmo, essa necessidade que ele tem de estar, da igreja estar próxima, ele chamou muita atenção, né? Do jovem evangelizar o jovem. Isso ficou gravado também em vocês, não foi? Dessa responsabilidade que ficou na pós-jornada. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho no próximo bloco, tá bom? Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje recebendo as jovens do Colégio Santo Antônio, a Luana, a Natália, a Silvia, a Bianca e a Emanuele, que participaram da Jornada Mundial da Juventude, onde aprenderam muitas coisas, cresceram como pessoas e cresceram também como cristãs. Eu vou recuperar algumas imagens da jornada do Santo Padre, que você já está vendo, que sábado fizemos um especial aqui na TV Nazaré, e aqui nós estamos vendo, olha, o Santo Padre ali, vocês estão vendo, acho que aqui no Palácio São Joaquim, exatamente, está, aí é o Palácio da Cidade, perdão, é o Palácio da Cidade, é verdade. Aqui, benzendo as bandeiras olímpicas, os ícones, não é isso? Aqui, olha, aqui logo, são os atletas olímpicos, bem entrosado o Santo Padre. Olha, o Oscar, é isso que está doente, foi... Vocês não viram isso, não? Viram já, né? E aí que a gente viu, por exemplo, ele justamente indo, abençoando as bandeiras, encontrando com atletas, no dia também dos avós, foi muito bonito que ele falou sobre o respeito entre os jovens e os idosos e os avós,
a conversa entre as gerações, ou seja, que haja diálogo, que haja muito diálogo, e também aquele belo espetáculo lá na praia, onde ele deu aquela força, aquela injeção de motivação para a caminhada de vocês. Mas a catequese, porque também na jornada houve catequese. Vocês participaram de quantas catequeses? Onde foram as catequeses que vocês participaram? Foram 3 dias de catequese. Nós participamos na Igreja Nossa Senhora do Carmo, que é a antiga Sé, no Rio de Janeiro, e também participamos na Catedral da Sé e tivemos a honra de encontrar o nosso pastor, Dom Alberto Taveira, presidindo essa catequese voltado para o tema vocação. Uhum. Inclusive, Dom Alberto entregou uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré. A gente viu aqui, acho que já no final, na conversa do Santo Padre com os voluntários, Dom Alberto entregou uma imagem, né, de Nossa Senhora de Nazaré para o Santo Padre. Ele sempre tem uma devoção muito grande a Nossa Senhora, o Santo Padre também gosta muito, né? E o que chamou a atenção de vocês nas catequeses? Foi sobre o que o tema da catequese? Que assunto foi, Silvia? Bianca. A primeira, que foi na antiga catedral, ela foi mais uma missa de acolhida, porque não foi só para brasileiros, teve gente de outros países na mesma missa. Tanto que ela foi rezada em latim e algumas orações específicas em umas 5 línguas diferentes. Sim. Já a de São Sebastião, que foi com Dom Alberto, foi sobre vocação. Dom Alberto foi uma conversa com a gente, para a gente se descobrir, não só como católico, mas como pessoa. E a gente teve depoimento de um jovem que foi emocionante. Por que emocionante? Ele deu a história da vida dele, com 21 anos, tudo que ele viveu, uma vida bem pesada, do uso de drogas, enfim. Porque antes dele nascer, a mãe dele tinha abortado 3 filhos. E ele se sentiu muito privilegiado por ter nascido, por ela não ter abortado. Mas aí foi pro meio das drogas e tudo mais. E mesmo assim, depois foi pra igreja. Ele era alguma coisa assim? Catequese. Levaram ele para a igreja, hoje ele estava se encontrando, né? Uhum. Então, diga, Manuel. Sim, é interessante, né, que esse tema voltado para a vocação, como a nossa amiga Bianca falou, que a vocação que o Dom Alberto falou não é uma vocação voltada só para quem vai ser padre ou quem vai ser freira, não. Para nos descobrir mesmo como pessoa, né? E uma frase que me marcou bastante foi que ele disse assim, que Deus nos consagra, Deus nos chama, nos consagra e nos envia para a missão, né? E todos nós somos enviados para evangelizar os jovens, evangelizar as pessoas, independente se você vai seguir o caminho da vocação religiosa. Específica ou... O importante é dar um testemunho cristão, né? O Papa falava muito disso, né? E o mundo de hoje precisa de jovens que façam essa transformação, que é o grande desafio, né? Onde se pensa que a religião está morrendo, ao contrário, nos jovens ela reabre, ela renasce. E para você, Luana, o que chamou a atenção nas catequeses? Foi essa parte mesmo dele falar, como é que eu posso lhe dizer? Desse jovem que deu o testemunho dele lá, que ele deu esse tempo e todas as coisas que ele falava que a gente não precisaria só estar naquele momento lá, entendeu? Que isso a gente deveria levar para sempre, e sempre fazer, e sempre voltar, e sempre procurar ajudar o jovem, entendeu? Porque como elas falaram, que o jovem que deu testemunho lá, ele também, depois de um tempo, se envolveu com drogas novamente, entendeu? Ele era usuário e tal, e ele viu que aquilo não era pra ele. E tantas pessoas como jovens, como a gente, iam falar com eles, que ele resolveu
Certo, conseguiu encontrar um outro caminho, né? E agora pós-jornada, na verdade, né? O que vocês estão programando, o que a escola está programando para que vocês possam transmitir? Porque eu entrevistei algumas pessoas antes da Jornada Mundial da Juventude e todo mundo me dizia que a programação era essa, uma pré-jornada, um encontro de preparação, a vivência, o ápice que seria estar ali, que realmente foi algo deslumbrante, espetacular. E agora a pós-jornada, que seria a transmissão dessa experiência de fé àqueles que não puderam estar presentes e que gostariam de receber um pouco o que vocês aprenderam, né? Conseguiram guardar no coração. Como é que está essa programação da pós-jornada? Bom, a jornada, né, todo esse processo foi um processo de transformação, de renovação da nossa fé. E agora, o que fazer, né? Exatamente. Agora a missão apenas continua, né? Então, nós vamos continuar o nosso trabalho de evangelização, né? Evangelizar outros jovens e, particularmente, né, centrar na nossa vocação, eu particularmente centrar na vocação como religiosa, enfim. E aqui os jovens também têm o seu objetivo maior de sair e evangelizar, mostrar os frutos e que vão ser colhidos. Vocês lá na escola já fizeram iniciaram as aulas já agora, tudo bem, mas tem alguma programação nesse sentido? De vocês fazerem algum tipo de encontro no auditório, contar um pouco como foi? Sim, não, a gente teve, logo no primeiro dia de aula, lá na frente, a gente fez a maior praticamente festa, por ter ido, foi comunicado, a gente cantou a música da JMJ, e a gente rezou, entendeu? Por todos que foram, e a gente chegou, todo mundo chegou bem, graças a Deus, e assim. Então, o colégio desenvolve ações, né, voltadas para a juventude e crianças, no Tenoné, em outras comunidades. E então os jovens da JMJ vão até o encontro desses jovens, dessas crianças, e pôr a mão na massa, né? Evangelizar também, e não pode ficar só guardado para a gente, né? Tem Vocês que sentem expandir. isso? Estão sentindo um pouco essa responsabilidade para você, Bianca, assim, de que agora tem algo que só a Bianca pode fazer, que é a tua parte. Como é que você está vivendo isso? Tem o nosso sentimento coletivo, mas cada um tem a sua missão própria. No geral, é todo mundo trazer pessoas para perto de Deus, mas cada um vai escolher como vai fazer isso e de que maneira vai fazer isso. Por exemplo, acho que eu e a Silvia, a gente compartilha de querer fazer trabalho voluntário para a Cruz Vermelha, quem dera esse ano de novo. E dessa forma trazer mais pessoas, até mesmo para ir para a Polônia, que já tem gente já perguntando, porque não foi... A preparação para Cracóvia. Isso. Teve muita gente que não foi esse ano porque ficou com receio, não vai ser legal, vai ser chato. Só que a gente já postando foto, o pessoal ia vendo pela TV, aí ficou todo mundo se empolgando, a gente chegou, já perguntaram, e aí, a gente vai para a próxima? Eu acho que a nossa missão é fazer com que a gente siga esse caminho, cumpra essa meta. E você, Silvia, como é que você sente essa responsa? Bem, é a mesma coisa que a Bianca falou. Eu tenho o pensamento de ajudar o próximo, tudo mais, ser voluntário, da Cruz Vermelha. Eu já estou me preparando para Cracóvia, Polônia. Polônia. Eu quero muito ir, eu já gostei bastante. Eu também estava com receio de ir, porque a gente tem aquele pensamento de que a juventude católica é muito desanimada, vamos dizer assim, mas lá a gente pode perceber que não é nada disso, que é bem diferente. E a responsabilidade é bem grande. Eu já faço parte da missão jovem da Catedral da Sé. Já participo. E a gente já ajuda os outros a vir, a gente convida, tudo mais, e agora o peso caiu mais sobre mim, porque eu fui e aí... Claro, você tem que partilhar aquilo que você recebeu, né? E o mais Com importante certeza. é isso, esse testemunho.
E eu faço parte também da paróquia de Santana e a característica lá são idosos, né? E eu tô com uma missão, sinto o chamado de montar um grupo de jovens, né? Chamar os jovens para a igreja, né? Lá da área paroquial. E sinto que essa jornada me impulsionou a fazer isso. Acreditar que vale a pena se esforçar por um trabalho para Jesus, mesmo que tenha a sua dificuldade, mesmo que seja árduo, a não desistir. Natália. Sim, lá no colégio nós também temos a Pastoral da Juventude, da qual nós fazemos parte, e nós vamos procurar evangelizar os demais alunos, pôr em prática o que nós aprendemos de novo na jornada e também continuar com os nossos antigos ensinamentos. Nós, por exemplo, eu também, como elas, vou ser voluntária da Cruz Vermelha no Sírio e também, posteriormente, pretendo ser voluntária em uma outra área. Você, Luana? Eu tenho a ideia de, como ela já falou, de a gente tá chamando mais jovens para todo mundo ir para Polônia, para Cracóvia, né? Que quem quiser ir, a gente chama, a gente convida, porque muita gente se arrependeu muito de não ter ido para o Rio de Janeiro, praticamente é perto, e a Polônia não, é mais longe. Então fica essa questão, entendeu? Que a gente chamar mais jovens de ir conosco, porque eu particularmente estou querendo muito ir para lá, entendeu? Todos nós vamos, com certeza estaremos lá, Deus quiser, fazendo o que a gente gosta, o que a gente mais quis, entendeu? E como é que ficou a parte do pensamento de vocês na questão da oração, dos sacramentos? Isso foi tocado também? Sim. Isso marcou bastante, porque eu comecei a vivenciar mesmo a JMJ lá no Rio a partir do momento em que nós participamos da confissão. Cada jovem não foram escolhidos para se confessar com o Papa, né? Não tiveram a sorte. Não tivemos essa sorte, mas damos graças a Deus pelos jovens que foram escolhidos, né, a se confessar com o Papa. Tiveram essa sorte. E foram momentos de profunda oração, como eu digo, renovou mesmo a nossa fé. E nós não voltamos a mesma pessoa como éramos antes, né? Quando nós retornamos agora para Belém. E foi bastante... Sentem que alguma coisa mudou no coração de vocês? Mudou-se. Os pais de vocês... Mudou e mais ainda mudou a fé, né? A gente veio com a fé praticamente renovada, mais forte do que nunca, praticamente. Você falou uma coisa interessante, assim, o pessoal achava do jovem desanimado, na verdade não é, né? O jovem católico é um jovem alegre também, que canta, que anima, que reza, que participa dos sacramentos, é um jovem que faz a diferença. A grande questão é que às vezes a gente tem esse preconceito até, né? Imagina que o jovem não tem esse entusiasmo. Muita gente tem um preconceito que o jovem é incomodado, ele fica na dele ali, na religião dele, bem quietinho, tipo, não se envolve muito. A gente quer chamar esses jovens que estão lá parados, na dele praticamente de braços cruzados, para vir com a gente, para se enturmar, para fazer parte, entendeu? Para se envolver mais com isso. Porque ele vai ver que é uma coisa muito boa para si, entendeu? E também poder ajudar as outras pessoas. Pois não, Bianca, você ia falar? Só o que a Luana falou, que a gente tá na igreja, mas a gente só tá lá com o corpo, tá voando por aí. Exatamente. Eu acho que é chamar para conhecer. A cabeça tá em outro lugar, né? Tá no Face. Eu acho que é chamar o jovem para conhecer a religião onde ele tá, para se fazer presente. Para ver que não é uma coisa desanimada, que dá para a gente pular para se divertir, como foi a jornada. E levar Jesus Cristo. O Papa, quando chegou, além de pedir licença, disse aquela bela frase que a gente encontra nos Atos dos Apóstolos: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou Jesus Cristo. Eu acho que é isso que a gente precisa colocar, né, nos nossos corações, nos nossos discursos, às vezes um pouco tão vazios em alguns momentos, e trazer Jesus Cristo. Isso foi comentado na imprensa o tempo inteiro. Talvez vocês, estando na jornada, não viram, mas a gente aqui dos meios de comunicação escutou bastante essa frase do Papa, né? Esperavam até, né, que ele fosse falar outra coisa, mas ele falou exatamente isso: trazer Jesus Cristo ao jovem. E Jesus Cristo é atual, né? Porque ele também foi jovem, né? Morreu jovem. Então acho que essa aqui é a lógica da JMJ.
queria agradecer a vocês a participação aqui no Janela Aberta, dizer que é um grande prazer tê-los recebido aqui. E o Colégio Santo Antônio também agradece ao chamado que vocês fizeram. E nós também agradecemos a todas as pessoas que colaboraram na nossa ida, para a nossa viagem, as irmãs Doroteias e a direção do colégio, a paróquia de Santana. Então o nosso grupo está grato por essas pessoas que nos ajudaram. Quer dizer, que não há como retribuir, senão fazer o bem, isso. Porque a experiência vai ficar marcada para a vida de vocês. Eu queria que cada uma de vocês falasse um pouco, desse alguma mensagem para os jovens que estão nos assistindo, que a gente é bem assistido, né, principalmente nas paróquias, muita gente não pôde participar. Queria que vocês falassem à vontade, dando assim, uma despedida, uma mensagem para cada jovem que está escutando a gente. Eu acho que, assim, os jovens, que eles não devem ficar muito acomodados, que eles devem participar mais, se envolver mais. Acho que isso que é o interessante, que devemos não pensar assim, o meu amigo não gosta disso, ele sei lá, ficar meio que pensando no preconceito do amigo. Se ele realmente é seu amigo, então ele vai aceitar você estar lá. Então eu acho que o jovem deve mais se impor não, mas ir, participar, fazer parte. O jovem deve lutar pelo que ele acha que é certo e não ligar para o que os outros vão pensar. Porque às vezes os jovens que são atuantes na igreja sofrem um certo preconceito. Certo. Então ele deve deixar isso de lado e, enfim, pregar a palavra de Deus e seguir sua vida normalmente. Muito bem. Silvia. Eu acho que os jovens devem transformar, nunca parar, nunca ficar parado e correr sempre atrás e enxergar que católico não é ser aquela pessoa toda santa, vamos dizer assim, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, porque estão mandando. Mas ser jovem. Muito bem. Bianca? Para dizer para os jovens virem com a gente, trazer os amigos, quem achar que é necessário, quem quiser, porque estar junto com pessoas que você gosta e na comunhão é uma coisa impressionante, de outro mundo, a gente não consegue nem definir, e que esse é o caminho para o bem, e que acho que é o caminho que todo mundo deveria escolher. Muito bem, Manoeli. Que eu deixo a mensagem para os jovens de que para Deus tudo é possível, né? E como diz o refrão da JMJ, né? Venham jovens, venham meus amigos, sejam missionários, né? Então o nosso convite é chamar os jovens, que não tenham medos de evangelizar, né? A igreja, como está escrito na palavra de Deus, né? Que a messe é grande, mas são poucos os operários. Então eu faço esse chamado aos jovens que sejam animados, que não fiquem acomodados, que saiam de si, que saiam de suas casas para ir evangelizar. Que possam trabalhar lá nas suas paróquias, nas suas comunidades, né? Então agradeço a vocês mais uma vez, agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje, e a gente vai terminar o programa de hoje com imagens da Jornada Mundial da Juventude, de várias passagens do Santo Padre, né, na cidade do Rio de Janeiro, e porque sábado tivemos um pequeno especial. Para você que não acompanhou, a gente faz um pequeno resuminho aí para você dessas imagens com as quais a gente termina o programa de hoje e marca um próximo encontro para a próxima semana. Até lá, tchau, tchau. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão.